Responda com sinceridade. Se o time faz dele todos os dias, você tem um dia perfeitamente organizado, vocês rodam sprints de 15 dias, definem OKRs todo trimestre e usam o Double Diamond para fazer discovery? Legal. Vocês gabaritaram o bingo do mundo corporativo ágil. Mas me diz uma coisa, o produto de vocês está crescendo? Os clientes estão mais felizes? Ou vocês estão apenas entregando features que ninguém usa? Só que agora fazendo isso de uma forma muito organizada. Hoje, a área de produtos vive uma epidemia. A gente foi infectado pela religião dos frameworks. Tem gente que acha que se decorar o guia do Scrum, ler um livro sobre Jobs to be done e colar post-its na parede, no formato de um link canvas, magicamente o produto vai ter sucesso. Mas a verdade do e cru é esta: produto não é framework. Framework é só uma ferramenta que você utiliza como base. E quando você transforma a ferramenta no objetivo final, você mata a inovação. Burocratiza o seu time e perde completamente o foco no cliente. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o erro fatal de quem acha que fazer produto é seguir uma receita de bolo. Vou te mostrar como os frameworks de gestão de projetos estão engessando o seu time. E o que você precisa fazer para voltar a focar no que realmente importa e resolver problemas reais. Fica comigo até o fim, porque a gente vai desconstruir algumas vacas sagradas do mercado. Fala, pessoal! Jaque aqui. Se você se sentiu sufocado por excesso de processos e quer aprender a fazer produto e tecnologia de um jeito que funciona no mundo real, já deixa seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda a trazer mais verdades inconvenientes para vocês. Antes de começar, eu vou explicar rapidamente o que significa framework, porque vocês vão me ouvir falar bastante nesse vídeo. Framework, na tradução literal, é estrutura. Na gestão de produtos, utilizamos para nos referir a um conjunto de regras, um modelo, um método, que muito é utilizado hoje em dia é a metodologia ágil. Bom, para começar, a gente precisa falar sobre um conceito chamado cargo cult, a carga. Durante a Segunda Guerra Mundial, militares americanos montaram bases em ilhas isoladas do Pacífico. Eles construíram pistas de pouso, usaram fones de ouvido e, de repente, aviões cheios de suprimentos começaram a cair do céu. Quando a guerra acabou e os soldados foram embora, os nativos daquelas ilhas queriam que os suprimentos voltassem. O que eles fizeram? Construíram aviões de madeira, fizeram fones de ouvido de coco, ficaram na pista balançando tochas. Eles copiaram perfeitamente o processo, a aparência da coisa. Mas nenhum avião pousou, faltava a essência. E é exatamente isso que 90% das empresas fazem com a gestão de produto e metodologias ágeis nos dias de hoje. A empresa ela olha para o Spotify, para Google, para Netflix e pensa: eles usam OKRs, Squads e Scrum. Se a gente copiar esse processo, vamos ser inovadores como eles. Aí eles contratam exército de PMs e coaches ágeis para implementar a receita. O resultado: vocês criam rituais de madeira. Nós adotamos essas ferramentas porque elas nos dão uma falsa sensação de segurança. Criar produtos digitais é caótico. Você nunca sabe se o usuário vai gostar. Você nunca sabe se o código vai escalar. Por incerteza. Diante da incerteza, o ser humano ele busca controle. E o framework, que nada mais é que um conjunto de ferramentas, ele te promete controle. Ele te diz: se você preencher esse Canvas, seguir essas 5 etapas e fizer uma retrospectiva na sexta, tudo vai dar certo. Só que a vida real, ela não cabe no Canvas. Seu usuário, ele não liga se você usa Scrum, ou se você programa mandando código por como correio. Ele só quer saber se o problema dele foi resolvido. O grande perigo é quando as pessoas começam a trabalhar para o framework e não para o produto. Deixa eu te dar 3 exemplos clássicos de como isso destrói o valor da sua empresa. Veja se você identifica algum deles. Primeiro, Discovery Infinito. O time ele aprendeu sobre o Double Diamond, Design Thinking, lindo. Mas surge um problema pequeno para resolver, em vez de fazer um teste rápido de 2 dias, o time decide que precisa rodar todo o framework, rodar o framework completinho. Eles fazem 3 semanas de pesquisa quantitativa, desenham 14 personas diferentes, fazem dinâmica e ideação com post-its coloridos no Miro e passam um mês validando o protótipo. Quando finalmente eles vão lançar, o timing do mercado já passou. Ou descobrem que a solução era inviável tecnicamente. Vocês ficaram tão apaixonados pelo processo de discovery que esqueceram de entregar o software funcionando, que é a parte principal. Segundo exemplo, fábrica de sprints. O time usa Scrum. A regra de ouro é: não podemos mudar o escopo da sprint. Aí no segundo dia da sprint, o mercado muda, o servidor cai, ou um cliente gigante ameaça cancelar o contrato. O que o PM purista faz? Ele cruza os braços
e diz: Ah, mas isso não estava no planejamento da sprint, vai ter que ficar para o próximo backlog. Parabéns, vocês foram super ágeis em seguir o processo e super lentos em responder à realidade. O processo ele virou uma desculpa para não pensar. Terceiro exemplo, teatro dos OKRs. Os OKRs eles foram criados para dar uma direção e autonomia, mas aí a liderança tradicional pega o framework e transforma num painel de microgerenciamento. Cada indivíduo tem 5 OKRs, as que são coisas como entregar a tela X até o dia 10. Não é um OKR, isso é uma lista de tarefas gourmetizada. Em todos esses casos, o framework ele deixou de ser o que ele deve ser, que é o quê? Uma ponte. Ele passou a ser o quê? Um muro, como uma barreira. E a gente acaba tornando complexo e moroso a parte de produto, né? De gestão de produto como um todo. Mas então, qual que é a saída? A gente joga todos os frameworks no lixo, trabalha no caos absoluto? Não. O segredo está em entender a diferença entre princípios e práticas. Scrum, Kanban, Lean Canvas, tudo isso são práticas. Práticas são descartáveis. Elas servem para dar um contexto específico e podem parar de funcionar amanhã. Já os princípios, eles são internos. Foco no cliente, validação rápida, colaboração, melhoria contínua. Se uma prática está atrapalhando um princípio, você joga a prática fora imediatamente. Pensa num bom mecânico ou um marceneiro. Eles têm uma caixa de ferramentas imensa. Quando você chega, por exemplo, com um problema no motor do carro, o mecânico ele não diz: hoje eu decidi que eu vou usar apenas a chave de fenda tamanho 4 porque é a metodologia do momento. Não. Ele olha para o problema, faz o diagnóstico, abre a caixa de ferramentas, pega a ferramenta que resolve aquele problema específico. E se ele precisar improvisar, ele improvisa. O Product Manager, o designer, o engenheiro de excelência, eles fazem a mesma coisa. Tem um problema complexo com muita incerteza? Porque o Lean Startup faz um MVP rápido. O problema já está claro. O foco é a eficiência de entrega, esquece os cheios de reuniões e roda o Kanban contínuo. Precisa entender a motivação de compra do cliente? Usa o Jobs duvidando. Você não se certifica em um martelo. Você aprende a construir móveis. Produto é sobre resolver problemas de negócio, resolvendo problemas do usuário. Como você vai fazer isso no dia a dia é apenas um detalhe operacional. Beleza, Jaque, entendi. Que somos burocráticos demais, mas como que eu quebro esse ciclo de dependência de frameworks amanhã no meu trabalho? Aqui vai 3 passos práticos para o seu time focar no que realmente importa. O passo 1, auditoria da cerimônia. Faça auditoria do valor da cerimônia. Na próxima retrospectiva, coloque todas as reuniões do time no quadro. Pergunte ao time se a gente não fizesse essa reunião, o que de pior aconteceria com o nosso produto? Se a resposta for nada, ou a gente só deixaria de preencher um campo no Gira, cancelem a reunião por 2 semanas e veja o que acontece. Processo bom é o mínimo necessário. Passo 2, comece pelo problema e não pela ferramenta. Inverta a ordem da conversa. Nunca mais comece uma iniciativa dizendo vamos fazer um canvas disso ou vamos rodar um design sprint. Comece dizendo o que nós não sabemos ainda e precisamos descobrir. Depois que a dúvida estiver clara, aí sim vocês escolhem o método mais barato e rápido para obter essa resposta. A ferramenta serve uma pergunta e não o contrário. Passo 3. Meça o valor de entrega. Mude a métrica de sucesso do time. Parem de comemorar velocity ou pontos de entrega na sprint. Ponto de história não paga salário. O que paga salário é a retenção, aquisição, receita e satisfação. Meça o sucesso do time pelo impacto que a entrega gerou, não pela perfeição que vocês seguiram o framework. No final do dia, frameworks existem para facilitar a nossa vida, para criar uma linguagem comum quando os times precisam escalar. E eles são ótimos nisso quando bem usados. O problema não é o Scrum, não é o Kanban, não é o KR. O problema é a preguiça intelectual de achar que o processo vai fazer o trabalho duro por vocês. Trabalho duro de produto é pensar, é lidar com a frustração de uma ideia que falhou, é negociar com stakeholders difíceis, é olhar para o painel de métricas e admitir que você estava errado. Nenhum template de Notion vai te salvar disso. Seja obcecado pelo problema do seu cliente e pelos resultados do seu negócio. Seja flexível em relação às ferramentas que você usa para chegar lá. Se esse vídeo te deu aquele estalo ou te fez pensar no excesso de reuniões da sua empresa, manda ele no grupo do seu time.
Manda para o seu tech lead, manda para o seu PO. Vamos abrir esse debate. Comenta aqui embaixo para mim. Qual é a cerimônia ou processo ágil que vocês fazem hoje e que você acha que é mais um teatro do que utilidade? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler a história de vocês. Eu sou Jaque. Pensem fora do framework e construam produtos de verdade. Um abraço e até o próximo vídeo.